Olá a todos, meu nome é Jean Raveta e vou apresentar um mapa conceitual elaborado a partir dos estudos da disciplina Problemáticas da Educação Física, do mestrado profissional ProF. Para entendermos as problemáticas e como elas surgem, consideramos os escritos de Paulo Freire, em seu livro Pedagogia do Oprimido, em que as problemáticas são vistos como obstáculos ou barreiras encontradas no cotidiano dos professores para o ensino, em que Paulo Freire traz como nome situação limite. Entendido a origem das problemáticas, vamos a cada uma das estudadas e refletidas. A primeira é o abandono do trabalho docente, em que se discutiu as atuações docentes, entre elas atuações por práticas tradicionais ou esportivizadas, aquelas caracterizadas pela busca do rendimento, competições, formações de equipe e o ensino da técnica. A segunda é as atuações de abandono do trabalho docente ou desinvestimento pedagógico, caracterizada pela falta de intervenção do professor durante a aula, também conhecida como rola-bola. A terceira atuação estudada são as inovadoras, em que se caracteriza pelo ensino dos conteúdos específicos da disciplina de forma reflexiva e crítica. Essas atuações são influenciadas pelas condições objetivas de trabalho, cultura escolar e disposições sociais do professor. A segunda problemática é a relação entre teoria e prática, em que se discute o duplo caráter da educação física, entre o saber fazer, que é o relacionado ao realizar da prática corporal, e um saber sobre o fazer, relacionado à contextualização e compreensão do que está praticando. Desenvolvendo essas duas dimensões, prática e teoria, em conjunto e não descontextualizadas e separadas. A terceira problemática são os aspectos legais da educação física escolar, em que se discute as leis e diretrizes em que a educação física passa de uma atividade escolar para ser considerada um componente curricular, com conhecimento próprio da área. Porém, ainda existem lacunas na lei, como a dispensa e facultatividade, em alguns casos que precisam ser melhores formulados e definidos na lei, como a questão da dispensa. Ela é vista como uma dispensa na frequência da aula ou uma dispensa somente da parte prática. Deve ser refletida e entendida. A quarta problemática, estudamos a indisciplina e afastamento das aulas. O afastamento possui diversas causas que podem ser entre elas por questões de insucesso e exclusão, a partir de experiências anteriores, que levam com que os estudantes evitam participar para não se colocarem em situação de constrangimento novamente. Também por repetição de conteúdos, levando perca de interesse ao longo do tempo. E aulas no contraturno, por dificuldade de locomoção. Já a indisciplina, caracterizada por comportamento que se opõe às regras de convívio em determinado contexto, podendo ser resultado da revolta contra as normas ou desconhecimento das normas, sendo esse tema complexo e as razões consideradas múltiplas, e não comportam soluções simples, porém é necessário enfrentá-las. A quinta problemática é a dificuldade relacionada ao ensino de esporte, em que se discute os equívocos e questionamentos de como tratar de esporte como conteúdo do componente curricular. Discute sobre o modelo esportivista, que tem foco em rendimento, técnica, formação de equipes, predominância de algumas modalidades, com fim nele mesmo. Também se discute a proposta de uma abordagem renovadora do esporte da escola. Deixa claro que não se deve excluir o esporte da escola, mas mudar a forma de tratamento, através de compreensão de diferentes significados,
contextualização, questões sociais, participação de todos e não apenas os mais habilidosos, valorizando assim o tratamento pedagógico e levando os alunos a conhecer, reproduzir e transformar o esporte no seu cotidiano. A última problemática estudada são as questões de gênero, em que se discute as aulas mistas e equidade, em que se deve favorecer práticas igualitárias, inclusivas e o combate aos estereótipos e preconceitos, oferecendo oportunidade para todos, em respeitando os limites e potencialidades de cada um. É importante ressaltar que essas problemáticas, muitas vezes, têm ligação uma com a outra, não devendo serem vistas isoladas uma das outras. Como, por exemplo, a dificuldade do ensino do esporte tem ligação direta com a relação de teoria e prática, no sentido de como o professor, professora irá desenvolver esse esporte da escola, quais serão os desafios para integrar a teoria na prática do esporte, ligação também direta com o afastamento das aulas. A escolha da abordagem do ensino pode levar à exclusão de alunos e alunas das aulas. Também pode-se fazer ligação com as questões de gênero. Como ministrar as aulas mistas e inclusivas em uma cultura de estereótipos e exclusões? Entre tantas outras ligações possíveis. Assim, concluindo esse estudo, essas são questões e problemáticas que devem ser dialogadas, devendo ser diagnosticado, refletido e colocado em ação para a transformação da realidade. Um diálogo com todos da comunidade escolar. E assim, explicando essas relações entre essas problemáticas, encerro a apresentação do mapa conceitual da disciplina Problemáticas da Educação Física.